João capítulo 9. Nós vamos estudar o sexto milagre dos 7 milagres registrados no Evangelho de João, milagres de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu relembro os irmãos que o Evangelho de João ele tem um caráter evangelístico. O Evangelho de João ele tem um caráter evangelístico. No capítulo 20, salvo engano, os versos 30 ou 31, o evangelista João, o apóstolo João, ele nos diz que os sinais miraculosos, os milagres realizados por Jesus, registrados no Evangelho de João, têm por finalidade fazer com que creiamos que Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus, e crendo, tenhamos vida eterna, vida em Cristo Jesus. E o Evangelho de João, capítulo 9, não vai ser diferente, está dentro desse contexto. É o momento em que é registrada a cura de um cego de nascença. A cura de um cego de nascença. Nós vamos ler os 41 versículos, então eu quero fazer a leitura e ir comentando, e se os irmãos tiverem alguma consideração, por favor, não titubeiem em me interromper, tá bom? Então, por favor, acompanhe aqui a leitura. João, capítulo 9. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então, no final do capítulo 8, Jesus quase foi apedrejado. E agora, no início do capítulo 9, nós temos Jesus observando um cego de nascença. Naquela época não havia muita opção. O cego de nascença basicamente mendigava. E esse homem estava então assentado naquele caminho por onde Jesus passou, e Jesus havia percebido a presença deste cego de nascença. Jesus sempre acompanhado de multidões, quando não de seus discípulos. E seus discípulos, então, vão indagar o mestre. Jesus, Senhor Jesus, quem foi que pecou para que esse homem nascesse cego? Foi o pecado dele? Ou foi o pecado de seus pais? Nós poderíamos aqui imaginar, mas espera aí, como assim o pecado do homem, se ele nasceu com a cegueira? Era um cego congênito, nasceu cego. Como assim o pecado dele? Será que os judeus acreditavam em algum tipo de reencarnação? Em algum tipo de vida passada, a alma em outro corpo? Ou mais, talvez alguns judeus acreditavam que mesmo dentro do ventre da mãe, o homem, o ser humano, poderia pecar. Não sabemos ao certo. E ele pergunta também, talvez seja então a culpa, a responsabilidade, consequência dos pecados praticados pelos pais daquele cego, daquele homem cego de nascença, por isso ele era cego e nasceu assim. Agora, irmãos, veja o foco que o Senhor Jesus vai dar para este questionamento intrigante. Versículo 3, disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Interessante que Jesus, ao invés de satisfazer a curiosidade de seus discípulos, como é que ele ficou assim? Por que ele nasceu cego? Jesus ele tira o foco do passado e coloca o foco no presente. E ao invés da pergunta a ser respondida, por que ele nasceu cego, Jesus muda o foco, tratando do presente e trazendo uma indagação muito mais importante. O que eu posso fazer por este cego? Muitas vezes nós damos tanto valor às coisas do passado. Muitas vezes nos prendemos às coisas do passado. Não por acaso a depressão tem sido um dos males do século 21.
Pessoas que não conseguem se libertar daquelas coisas que aconteceram no passado. Jesus, ele dá um foco diferente. Não importa tanto o porquê. Não importa tanto as teorias, especulações teológicas, o porquê aquele homem havia nascido cego. O mais importante, a pergunta mais importante, o que eu posso fazer por esse homem? É assim que deveríamos pensar. Quando nos deparamos com um pecador, ou alguém que sofre, ou alguém que está enfermo, ou alguém que está com um problema sério, ao invés de questionar por que será que ele está passando por isso, é consequência do que isso? O nosso foco principal deveria ser o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa. Esse é o foco que o Senhor Jesus mostra aqui nesse momento. E a Bíblia diz ainda que por conta daquela condição, aquele cego congênito, aquele homem com aquele problema de cegueira desde o nascimento, o Senhor usaria aquilo para manifestar o seu poder e a sua glória. Apesar daquela circunstância terrível, e veja que a Bíblia enfatiza que é um cego de nascença apontando para a desesperança. Não havia esperança para aquele homem. Então, quando diante da manifestação do poder de Deus, de um milagre, esse milagre evidenciaria ainda mais a verdadeira identidade de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Messias. E Jesus diz: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. O dia aqui é uma menção ao ministério público, ao ministério terreno de Jesus Cristo. Dia é um simbolismo, é uma figura do trabalhar, do ministério de Jesus. Jesus sabia que tinha um tempo determinado na terra. Nós sabemos que ele ficou em torno de 3 anos e meio, ensinando, pregando, compartilhando da palavra de Deus, realizando sinais e prodígios, palavras e mensagens poderosas, levando palavra de fé e esperança às pessoas, levantando os caídos. Mas o tempo de Jesus na terra era um tempo determinado. E é por isso que ele diz dia. Agora o interessante é que ele diz: precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Ele fala do seu ministério, ele fala da obra do Senhor, mas ele chama todos aqueles que os ouviam, os discípulos, e isso alcança nós também nos dias de hoje. Nós precisamos realizar a obra do Pai, do Deus Pai Todo-Poderoso. É um convite a todos nós, filhos de Deus, que estejamos sempre comprometidos com a obra do Senhor, de levar a luz ao mundo entenebrecido, um mundo de trevas. É compromisso nosso, irmãos, da Igreja de Cristo, levar a luz a este mundo de trevas. Não era só de Jesus, nem só dos apóstolos. E no versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E que ilustração maravilhosa é essa dessa passagem, desse sinal miraculoso. Jesus abrindo os olhos de um cego de nascença, levando luz àquele que estava em trevas, uma ilustração para o papel principal de Jesus, que era trazer visão espiritual, luz espiritual, iluminar o caminho para se chegar a ter a vida eterna, a salvação. O mundo envolvido por trevas, pessoas perdidas, agora viam a luz do mundo, Jesus Cristo. Versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Que método estranho. Jesus cuspiu no chão, misturou o cuspe, a saliva com a terra. Que eu saiba, não sei se aquela terra tinha alguma propriedade medicinal, não sabemos. O cuspe também muito menos. Mas é fato que Jesus usou o método e ele é soberano para usar. Ele poderia dar uma só palavra
e aquele cego de nascença seria curado. Aquele homem que nunca viu a luz do sol, as estrelas, a lua, não conhecia sequer a fisionomia de seus pais, de seus vizinhos. Jesus, ele faz esse lodo de saliva com terra e passa nos olhos daquele homem cego. Há quem diga que o fato de usar a terra, uma especulação, diz respeito à nossa condição humana. Nós viemos do pó da terra e ao pó da terra tornaremos. E vejam que interessante, até os dias de hoje, até a volta do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso continua usando homens e mulheres para levar luz, para levar visão espiritual. Esses homens e mulheres que são pó, nós somos pó. E Jesus dá uma ordem àquele homem: vai, lave-se no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. Me faz lembrar de Naamã, quando recebe a ordem do profeta: vai, se lave. Não foi nem pelo profeta, foi do ajudante do profeta. Vai, se lave 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou até um pouco irritado. Olha, lá em Damasco tem rios muito melhores. E os servos de Naamã falaram: mas Senhor, se fosse uma coisa mais difícil, o Senhor não faria. Custe lá mergulhar 7 vezes. E aquele leproso foi limpo, curado, diante da obediência. Talvez aqui uma menção a uma prova, a um teste de obediência. Aquele homem cego congênito, ele obedece sem titubear, diferente de Naamã. Ele vai, se lava no tanque de Siloé. E ele passa a enxergar, aleluia, é um milagre. É um grande milagre. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Agora veja que o tanque de Siloé, Siloé significa enviado. O verdadeiro enviado é Jesus Cristo. O homem sem Cristo é um homem sem visão espiritual, é o cego espiritual, não tem vida. Todo ser humano precisa ir ao encontro do verdadeiro Siloé. Todo ser humano precisa ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo, para receber vida, para receber luz. Versículo 8, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me, agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Num primeiro momento, após o milagre, imagina a alegria daquele homem que nasceu sem ver. Possivelmente, de alguma maneira, ele sabia o caminho, voltou para sua casa, compartilhando a sua alegria. Pai, mãe, irmãos, amigos, vizinhos, eu era cego e agora eu vejo. Então, compartilhando, testemunhando da obra maravilhosa, do milagre de Jesus em sua vida, para os seus vizinhos, os vizinhos ficam espantados, e o milagre causa esse espanto. O milagre, ele traz espanto. Hoje as pessoas querem banalizar o milagre, algumas pessoas, mas na verdade o milagre é algo extraordinário, que causa, suscita esse espanto, a surpresa. E aquelas pessoas queriam saber, os vizinhos desse homem curado, eles queriam saber como é que pode ser isso. Você era cego, nasceu cego, mendicância, como é que aconteceu? E ele explica: o homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus, nós vamos perceber
durante o percurso aqui desse momento, dessa circunstância, que a fé daquele homem que era um cego, e agora via, por obra, manifestação do poder da glória de Deus por meio de Jesus Cristo, a fé desse homem vai cada vez mais sendo fortalecida. Ele ainda não tinha a noção de que Jesus Cristo não era simplesmente um homem, mas aqui no primeiro momento ele fala para os vizinhos, o homem chamado Jesus. E nós vamos perceber como que vai crescendo e sendo fortalecida a fé daquele homem, a fé em Jesus Cristo. E até aquele momento ele não sabia mais onde aquele homem que o havia curado, Jesus, se encontrava. Percebam a cena seguinte. Está tudo bem, irmãos? Tudo bem? Caminhamos bem? Agora a cena, o cenário não é mais os vizinhos. De alguma maneira, esse homem que foi curado é levado aos fariseus, talvez líderes religiosos, os judeus, os líderes judaicos. Versículo 13. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, o que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu, ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, pergunte a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram, o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Que cenário, irmãos. Então, aquele homem, curado por Jesus Cristo, é levado depois dos vizinhos, é levado à presença dos fariseus, dos líderes judeus. E os judeus começam a interrogá-lo. Talvez seria uma reunião formal. Embora ele fosse cego e provavelmente não entrava na sinagoga, mas ficava na vida de mendicância, aquele milagre precisava ser apurado, investigado. Será que aconteceu um milagre de fato? E os fariseus perguntam, como é que você foi curado? Como é que foram abertos seus olhos? Era um dia de sábado.
o quarto mandamento, observar ou guardar o sábado. E no entendimento daqueles religiosos, o simples fato de cuspir da terra, fazer lodo e passar nos olhos, qualquer tipo de trato de alguma enfermidade que não seja emergencial, era a realização de um trabalho e, portanto, violação de uma lei de Deus, violação do quarto mandamento. Portanto, Jesus havia, segundo o entendimento, a perspectiva destes religiosos, violado a lei de Deus. E o debate foi estabelecido. Alguns judeus falavam, ele não é de Deus. Ele violou o sábado. Ele desobedeceu a lei de Deus. Mas outros diziam, como pode não ser de Deus? Se é evidente esse grande milagre acontecido. E de fato é assim que acontece. Jesus veio trazer espada, veio trazer alguns conflitos, divisões nesse sentido. Porque há pessoas que recebem a mensagem do Evangelho e têm paz no coração, alegria, e têm a alegria, a felicidade de ter a reconciliação com Deus em Cristo. Mas há outros, por outro lado, que persistem impenitentes, sem arrependimento, e creem na sua autojustificação, como se pudessem salvar a si mesmos, por seus próprios méritos e esforços. Pessoas acreditam que enxergam por si só, sem Cristo Jesus. E nesse debate, eles interrogam aquele homem, ele explica novamente, mais de uma vez, a ponto de ficar irritado, perder a paciência. Vocês querem ser discípulos desse Jesus? Percebam que aqui ele responde, no versículo 17, tornaram, pois, a perguntar ao cego, o que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. No primeiro momento, aquele homem havia dito que o homem chamado Jesus. E nesse processo de fortalecimento de sua fé, agora ele tem mais consciência de quem é aquele homem que havia curado, que o havia curado. Ele diz que é um profeta, portanto um porta-voz de Deus, alguém que tinha a mensagem de Deus. E mais, em seguinte ele ainda fala, também querem ser discípulos dele, ou seja, também, aquele homem já se considerava um seguidor de Jesus Cristo. Percebam o fortalecimento da fé. E ele ainda dá uma lição, ele ainda ensina os religiosos a respeito de Deus. Isso vai deixar esses religiosos furiosos. No versículo 35 ao 41, eu vou fazer a leitura. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Naquele cenário anterior, descrito e registrado no Evangelho de João, o homem havia sido levado à presença dos fariseus. Não satisfeitos com o testemunho daquele homem, ele deve estar mentindo, acho que ele fingia que era cego, vamos chamar os pais desse homem. Os pais foram interrogados e confirmaram, é nosso filho e ele nasceu cego, e não quiseram falar mais nada. Parece que os fariseus iam se encurralando cada vez mais. A evidência, a prova inconteste de que havia acontecido um milagre, necessariamente obrigaria eles a concluírem, Jesus Cristo realizou um milagre. Ele é de Deus, no mínimo, ele é de Deus.
Os pais daquele homem não queriam avançar nesse assunto porque eles sabiam do que já estava determinado pelo Sinédrio e os judeus da época, os religiosos. Aquele que dissesse que Jesus é o Cristo, o Messias, seria expulso, excomungado da comunhão da sinagoga, da religião judaica. E foi exatamente o que aconteceu com aquele homem. Um homem ousado, que já demonstrava a luz que havia em seu coração, que vinha de Jesus. Com ousadia e intrepidez, ele enfrentou aqueles religiosos. Imagina aquela sabatina de homens, doutores da lei, mestres da lei, que tinham inclusive o poder de tirá-lo da comunhão do povo de Deus, ou pelo menos da religião daquele momento. Ele chegou a ensinar, aquele homem chegou a ensinar aos religiosos, e usou até de ironia, quando pergunta, já irritado, vocês querem ser discípulos dele? Estão me perguntando de novo. E foi exatamente o que aconteceu. Aqui a exclusão não é só expulso da sinagoga, mas muitos estudiosos falam aqui que é excomunhão, e todas as consequências advindas dessa situação. Mas aquele homem não negou a fé, não rejeitou a Jesus Cristo. Ele que vinha ampliando, sua fé vinha sendo fortalecida, o homem chamado Jesus, um profeta, discípulo de Jesus, agora havia sido expulso. E geralmente é isso que acontece, meus irmãos e minhas irmãs. Muitas vezes, quando nós vamos ao encontro de Cristo, muitas pessoas vão se afastar de nós. Não há possibilidade do julgo desigual, de convivermos e termos comunhão com pessoas que não comungam da mesma fé, porque certamente seríamos contaminados e seríamos também mal-sucedidos no nosso propósito de viver uma vida de santidade. Então há dificuldade sim quando há conversão genuína, porque nós vamos romper com a vida de pecado, a vida longe de Deus, e passar a ter uma vida de santidade e pureza com todas as dificuldades, porque o pecado ainda reside em nós. E somente o socorro do Senhor, de Jesus, que é luz do mundo, para iluminar os nossos caminhos, caminhos que levam à salvação eterna. Não fosse a graça de Deus, estaríamos fadados à condenação eterna, sem quaisquer esperanças. Mas em Cristo Jesus temos a esperança renovada a cada dia, a cada manhã. Como diz a Bíblia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a nossa esperança se renova a cada dia, porque a nossa salvação não depende do que nós fazemos, mas a nossa salvação depende exclusivamente do que Cristo, do que Deus fez em nosso lugar e em nosso favor. Aquele homem havia sido excluído, os pais estavam tímidos, não tinha apoio, mas percebam que o que aparentemente era desesperador, na verdade não. A Bíblia mostra no versículo 35 que Jesus estava procurando aquele homem. Jesus ouviu que o havia expulsado e ao encontrá-lo, Jesus estava procurando aquele seu novo discípulo. Disse, você crê no Filho do Homem? Filho do Homem é uma expressão, lá desde o Antigo Testamento, que faz menção à identidade messiânica, ao Messias, ao Cristo, o ungido de Deus, o enviado de Deus, o Messias, o Cristo que veio ao mundo buscar e salvar perdidos, que veio destruir as obras do diabo, o Filho do Homem, o Filho de Deus. Jesus encontra aquele homem que não enxergava e quando foi curado, então ele não viu a fisionomia de Jesus. Você crê no Filho do Homem? Você confia no Filho do Homem? E o homem pergunta, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Esse Senhor aqui, embora seja Kyrios do grego, que geralmente é usado para Deus, Senhor aqui é uma forma de tratamento.
Ele ainda não reconhecia Jesus como Deus, mas já falara como profeta, como mestre. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. E veja a atitude de adoração, de prostração sincera daquele homem. Então o homem disse, Senhor, agora sim, Senhor, Kyrios, Deus, eu creio, eu confio, eu acredito, eu me entrego totalmente. E o adorou. Se prostrou diante de Jesus e o adorou. Finalmente, nesse processo de fortalecimento da fé, aquele homem reconhece Jesus, que se manifestou com grande poder e glória, com sinais miraculosos, serve exatamente para esse propósito evangelístico, de identificá-lo como filho do homem, como o Messias, o Cristo ungido, um enviado de Deus, o verdadeiro Siloé, a luz do mundo, que ilumina, que dá não só a visão física, mas também e sobretudo a visão espiritual. Senhor, eu creio, e o adorou. E nos versículos 39 ao 41, finalmente, Jesus vai comparar a atitude daquele homem que fora curado, um seu discípulo agora, um filho de Deus arrependido, um homem agora que tinha fé salvífica, com a postura dos religiosos. Eu vim a este mundo, versículo 39, para julgamento. Pode dar a impressão de uma aparente contradição, que há textos do Evangelho que diz que ele não veio para julgar. Mas é fato que aqueles que recebem a Cristo não têm mais julgamento. Mas aqueles que permanecem impenitentes, sem arrependimento, que acreditam que têm luz própria, estes serão julgados, serão réus de juízo severo. Eu vim a este mundo para julgamento a fim de que os cegos vejam. Os cegos são aqueles que reconhecem a sua cegueira espiritual, que se arrependem de sua vida de pecado, que reconhecem que estão envolvidos por trevas e que sozinhos não conseguem se voltar para Deus, que precisam de uma luz, a luz do mundo que é Jesus Cristo. Esse é o cego. Esse é o cego que passa a ver. É o cego que recebe visão espiritual. Alguns cegos físicos não vão ser curados da cegueira, mas muitos cegos físicos receberão a visão espiritual, terão seus olhos espirituais abertos, seus caminhos iluminados, caminho que leva à salvação, à vida eterna, por meio de Jesus Cristo. E os que vêm se tornem cegos, ou seja, aqueles que acreditam que têm luz própria, que acreditam que não precisam de Deus, que não precisam de Jesus Cristo, que confiam em si mesmos, pessoas ensimesmadas. Esses são os cegos verdadeiros, e a sua cegueira espiritual será ainda mais destacada. E tinha os fariseus ali. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Ô Jesus, está falando que nós somos cegos também? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, isto é, se vocês reconhecessem sua cegueira espiritual e buscassem em mim a luz do mundo, a visão espiritual, a vida, não seriam culpados de pecado. Mas, agora que dizem que podem ver, arrogantes, autoconfiantes, confiavam em seus próprios méritos, esforços,
a culpa de vocês permanece. Não tem esperança sem Cristo. Eu encerro, irmãos, fazendo a consideração mais óbvia que o texto deixa claro. Nós precisamos ir até o verdadeiro Siloé, a luz do mundo. O homem, por conta de seus pecados, está separado de Deus. E Jesus, ele quer dar visão espiritual. Jesus Cristo quer dar vida abundante ao ser humano. Basta que o homem se arrependa de seus pecados, que reconheça que é um pecador e se arrependa de seus pecados, que se volte para Cristo e o receba como único e suficiente Senhor e Salvador. E assim a luz do mundo, que é Jesus, iluminará o caminho desse pecador arrependido, a fim de que ele encontre o caminho que leva à salvação eterna, à vida eterna. Que o Senhor abençoe e guarde a vida de cada um dos irmãos que aqui estão presentes e que não fizeram nenhuma pergunta, e também daqueles que nos ouvem, que ouviram esta mensagem. Jesus está de braços abertos, Jesus está procurando perdidos, Jesus está procurando cegos espirituais para dar-lhes visão, para abrir-lhes os olhos. Receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Vamos orar? Amado Deus e querido Pai, muito obrigado pela tua palavra viva e eficaz. Muito obrigado pelo Evangelho, as boas novas da salvação. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, a luz do mundo, o verdadeiro Siloé, o enviado de Deus, que o Senhor alcance as vidas perdidas, aqueles que estão nos ouvindo neste momento, que ainda estão distantes do Senhor, que possam reconhecer a sua cegueira espiritual, que não tem vida, e que possam se entregar a Jesus Cristo, luz do mundo, e recebê-lo como único e suficiente Senhor e Salvador. Salva, Senhor, liberta os cativos do pecado e dê vida eterna para a glória do teu santo nome. Meu Deus, e nós que já somos filhos de Deus, somos membros da família de Deus, que o Senhor nos fortaleça, que sejamos cheios do Espírito Santo e comprometidos em realizar a obra do Senhor, que estejamos comprometidos em trabalhar para a tua glória, buscando os perdidos, dando ouvidos ao clamor do mundo. Livra-nos, ó Deus, da negligência, da omissão. Livra-nos, ó Deus, da preguiça, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos, todos os dias de nossas vidas, nos colocar a teu inteiro dispor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Amém.